Cara, seguinte, Neymar nos ensinou a pior lição do futebol. Basicamente é um vídeo curtinho aqui, cara, ele vai dar provavelmente a opinião dele, o Neymar meio que já se aposentou da seleção. Então vamos ver, cara, na visão dele, o que foi que o Neymar nos ensinou? A não sair do Barcelona no seu auge ou ter ido pro PSG. Mas enfim, rapaziada, vamos lá. O canal do nosso parceiro Racionista, rapaziada, já deixa o like lá, se inscreve no canal. Link do canal dele na descrição. Você já reparou que existe um tipo de elogio, que na verdade é quase uma maldição? É quando alguém olha pra uma criança, um adolescente ou um jogador de futebol e diz: esse aí tem um potencial absurdo. Parece a melhor coisa que alguém poderia ouvir, mas pensa comigo. Eu também ouvi muito isso, cara. Jogando bola. Ninguém lembra do cara que tinha potencial, as pessoas lembram do cara que realizou. E promessas têm uma característica curiosa, elas encantam muito antes de serem cumpridas. Talvez seja exatamente por isso que a carreira do Neymar provoca uma sensação tão estranha em tanta gente, porque ninguém olha pra ela e diz que foi ruim. Quase gasguei. Aqui já tava perdendo, aqui já era, viu? Sinto muito. Um absurdo dizer isso. Libertadores, Champions League, medalha olímpica, o maior artilheiro da história do Brasil, um dos maiores talentos que o futebol já produziu, milhões de fãs, centenas de gols e uma fortuna praticamente infinita. Se qualquer jogador tivesse metade disso, seria considerado um fenômeno, mas quando o assunto é Neymar, a conversa nunca termina aí. Quando falamos do craque brasileiro, aparece sempre a mesma frase: mas dava pra ter sido mais, e talvez seja a pior frase que alguém possa carregar durante a vida, porque o famoso Neymar hipotético, que a gente sempre comenta sobre isso. Fracassar dói, mas viver sendo lembrado pelo que poderia ter sido dói muito mais. Curioso é que o problema nunca foi talento, aliás, talvez esse seja justamente o problema. Neymar tinha talento demais, tanto que durante anos parecia impossível imaginar um cenário onde ele não se tornasse o melhor do mundo. Quando surgiu no Santos, ele fazia coisas que pareciam proibidas, driblava como se tivesse... Nossa, cara, desculpa pausar, esse jogo aí eu tava assistindo, tipo assim, era bem pequenininho, tá ligado? Mas, tipo assim, eu tinha em mente o que era futebol. Aí eu olhava o Neymar jogando, cara. Eu achei que os caras não vão parar ele, não. Cara, o cara tá passando do lado dele, ninguém parava, tá ligado? Esse gol aí é inacreditável. se brincando, Absurdo, cara, esse gol. e fazia gols Olha isso, cara. Tipo assim, eu impossíveis. pensando. Um jogador que carregava uma Eu pensei assim, ninguém vai segurar esse cara? Tipo assim, eu ainda já conhecia meio o Neymar, mas não sabia o absurdo. Tipo assim, o absurdo mesmo que ele era, tá ligado? Qualquer criança querer jogar futebol, um ídolo eterno, um ídolo geracional. Depois veio o Barcelona e jogando ao lado de Messi, Suárez formou um dos maiores ataques da história. Parecia apenas questão de tempo até ele assumir o trono. O mundo inteiro esperava isso, o Brasil inteiro esperava isso. Talvez o próprio Neymar esperasse que isso fosse acontecer, porém existe uma diferença enorme. Cara, tipo, desculpa pausar de novo. Eu acho que até hoje o maior erro do Neymar, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Porque tem vários erros que ele cometeu, mas o maior erro da carreira dele, cara, foi ter saído do Barcelona. Porque, querendo ou não, gradativamente, o Messi ia começar a ficar mais lento. Lento assim, né? Ia ser muito técnico, mas ia ficar mais lento. Em algum momento, talvez o Messi tivesse saído até mais cedo do Barcelona. Talvez. Mas, cara, se o Neymar não tivesse saído, cara, gradativamente, o Neymar seria o protagonista. Eu não acho que seria o Suárez. Eu acho que não seria o Suárez. E seria o Neymar, cara. O dono do time seria o Neymar, naturalmente. Mas aí o cara quis ser protagonista, assim, muito cedo. Tipo, muito, muito cedo. E acabou indo pro PSG. Tipo assim, a gente pode falar agora que foi a pior escolha, mas na época, né, indo pro PSG, sendo protagonista, um time muito dinheiro, numa liga muito fraca, tá ligado? Que é a Liga 1. Teve gente que até concordou, né? Que é pra quem não era fãzaço assim do Neymar, tá ligado? Enorme entre parecer inevitável e realmente acontecer. A gente costuma acreditar que o talento resolve tudo, só que a história mostra exatamente o contrário. O talento abre portas, mas quem mantém essas portas abertas são as escolhas. Porque o potencial é uma coisa curiosa, ele vive sempre no futuro, o potencial nunca existe no presente. Você nunca escuta alguém olhando pro Pelé e dizendo: imagina o potencial dele. Você nunca olha pro Messi depois de ganhar 8 bolas de ouro e pensa: o potencial que ele tinha era absurdo. O potencial desaparece
aparece quando a obra fica pronta. Enquanto a palavra potencial continuar sendo usada para definir alguém, é porque alguma parte da história ainda está inacabada. Talvez seja isso que incomode tanto na trajetória do Neymar. Durante quase 15 anos, ele continuou sendo chamado de jogador potencial. Mesmo depois de ganhar tudo que o atleta sonha em conquistar, era como se o mundo inteiro estivesse esperando ainda mais dele. Era como se o mundo estivesse esperando o próximo capítulo, a próxima versão e o verdadeiro auge do Neymar. Porém, esse momento, de verdade, nunca chegou da forma que imaginávamos. Talvez isso nem tenha acontecido por conta de uma... Pô, pai, se você estiver escutando um barulho aí, é porque tá tendo uma reforma aqui na minha rua, então desculpa, tá? Então, eu tô ouvindo com fone, imagine vocês, então me perdoe. Grande decisão. As pessoas gostam de procurar um único culpado. Dizem que foi a ida pro PSG, outros juram que foi a transferência pra Arábia Saudita. A Arábia Saudita é foda, né? O cara sai do PSG pra Arábia Saudita ali... Ai, meu Deus do céu. Mas do Barcelona eu ainda acho que foi o maior erro. Outros culpam as lesões, mas o provável é que a verdade é muito menos interessante. Grandes histórias quase nunca mudam por conta de uma única escolha. Elas mudam por centenas de pequenas escolhas feitas ao longo dos anos. Um treino perdido, uma recuperação interrompida, uma decisão adiada ou um detalhe que parecia pequeno naquele momento. A vida quase nunca muda de direção numa curva brusca. Ela muda alguns centímetros dia após dia. O problema é que depois de 10 anos andando alguns centímetros pro lado errado, você percebe que está quilômetros distante de onde imaginava chegar. E é exatamente aí que mora o perigo do potencial, porque ele protege o ego. Enquanto você ainda é o cara que pode, ninguém consegue provar que você não conseguiria. Existe um conforto enorme em continuar sendo uma promessa, porque promessas não decepcionam, realizações podem decepcionar. Talvez por isso tanta gente passe anos dizendo que ainda vai começar um projeto, abrir uma empresa, aprender inglês, entrar na academia ou escrever. Ah, cara, e daí você pode tirar também o maior exemplo de por que a gente critica, assim, principalmente para quem só assiste futebol, por que o Neymar ele era tão criticado, mas o Vini não? Porque o Vini demorou, cara, pra gente começar a pegar no pé dele. Porque o Neymar sempre foi tudo. Opa. Porque o Neymar sempre foi tudo isso, tá ligado? O Neymar sempre foi o prodígio, o Neymar sempre foi o protagonista. Então a gente pensava assim: ah, então você é bom no Santos, você é bom no Barcelona, então vamos ver agora na seleção onde são os melhores. Aí o Neymar, ele ainda mostrava que ele era muito bom. O Vini não, cara. O Vini, ele é um craque, não é um gênio, ele é um craque. Mas aí, tipo, a gente não esperava tudo isso do Vini, tá ligado? Porque o Neymar sempre foi o melhor da nossa geração. Apenas na imaginação, tudo continua perfeito. O problema é quando a realidade entra em campo, porque a realidade exige disciplina, exige renúncia e exige repetir a mesma coisa milhares de vezes. De verdade, isso já não parece tão bonito quanto o potencial. Talvez seja por isso que o fim do Neymar na Copa do Mundo tenha sido tão simbólico. O Brasil foi eliminado, o Neymar marcou um gol de pênalti, um último gol, um gol que serviu apenas para diminuir a dor da derrota. Depois de 4 Copas do Mundo, depois de anos carregando o peso de ser a esperança de um país inteiro, tudo terminou com apenas 55 minutos jogado nessa Copa. No final, a pergunta deixou de ser se ele ainda conseguiria ganhar uma Copa. A pergunta passou a ser outra: como um jogador tão talentoso termina a carreira deixando uma sensação tão grande de vazio? A resposta talvez seja desconfortável justamente porque ela não fala apenas sobre futebol, ela fala sobre todos nós. Todo mundo conhece alguém extremamente inteligente que nunca termina nada. Todo mundo conhece alguém cheio de talento que vive dizendo que um dia vai mostrar do que é capaz. Então, pra você que tem um sonho, desista o quanto antes, porque aqui não tem motivação não. Todo mundo conhece alguém que passa mais tempo falando sobre o que deveria fazer do que realmente fazendo. Talvez em algum momento todos nós já tenhamos sido essa pessoa, porque viver de potencial é confortável, o potencial não pode ser criticado. A única coisa que pode ser criticada e que pode falhar é o que é colocado em prova. No fim das contas, talvez a carreira do Neymar nunca tenha sido uma história sobre fracasso. Fracasso é tentar e não conseguir, mas o Neymar conseguiu mais do que 99% dos jogadores na história. Talvez a história dele seja sobre outra coisa, seja sobre expectativa, sobre o peso absurdo de carregar um futuro perfeito durante tempo demais. Existe uma diferença entre ser extraordinário e corresponder tudo aquilo que o mundo imaginava pra você. Talvez ninguém tenha carregado essa diferença com tanto peso quanto Neymar. Talento nunca foi o problema, nunca foi a velocidade, nunca foi o drible, nunca foi a criatividade. O problema é que o potencial tem prazo de validade. Chega um momento em que ninguém mais quer saber do que você pode se tornar. As pessoas começam a olhar para aquilo que você realmente construiu. E essa é a maior lição da carreira do Neymar. O talento impressiona, o potencial
encanta, mas no final o que realmente permanece é aquilo que você teve coragem de fazer. Mas E realmente, cara, o que ele falou tá certo. Você pode ter todo o talento do mundo, mas você tem um preço a pagar, que os caras vão te bater muito, principalmente se você for o cara do drible, e que tem prazo, cara, que realmente, se você é o maior, o cara que dribla muito, dribla muito, dribla muito. Aí quando você começa a fazer 30, 35 anos, se você não saber mais ser mais técnico, não ser um cara de saber dar um passe bom, que o Neymar ele até consegue aprimorar isso, e a gente vê isso muito no Santos, você fica muito pra trás, cara. O Messi sempre foi muito, não muito do drible, né? Ele foi muito mais efetivo. E o próprio Cristiano, né? Que é o Cristiano Ronaldo, que driblava muito, mas aprendeu a ser um cara mais efetivo, um cara mais de troca de passe, virou, chutou. enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e lembrando, eu sou um dos maiores fãs do Neymar que existem, tá bom? Eu amo o Neymar, realmente. Estou triste com a eliminação do Brasil. O Brasil merecia ter ido mais longe. O Neymar não fez uma grande Copa, né? Quase não teve minutagem. Mas enfim, qual é a opinião de vocês sobre o Neymar, sobre o Brasil? Bota aqui nos comentários. Tamo junto e Eu acho. Deixa eu abrir aqui a tela com vocês. Eu acho que dá pro Neymar jogar a Copa de 2030. Não, agora falando sério. É tipo assim, cara, o Neymar, ele infelizmente era pra ter sido maior do que ele foi. Infelizmente tomou decisões erradas. Aí vem uma junção de lesões, porque o Neymar sempre foi aquele cara muito, aquele cara que sempre apoiou muito, tá ligado, em campo. E infelizmente o nosso melhor jogador da nossa era, do nosso século, eu falo como se nós fosse velho, não rendeu. Rendeu, mas podia ter rendido muito mais, cara. Enfim, é isso.